Dentro do conceito ainda de memória principal, nós temos uma abordagem que se chama carga dinâmica. Todos os programas que estão na memória principal, na nossa memória RAM, eles não são programas completos. E nem que fosse daria, porque imagine só, você tem um jogo lá de 20 GB de tamanho, mas você só tem apenas 8 GB de memória RAM para serem levados do seu HD para a memória RAM, nossa memória principal, nossa memória RAM. Não há a limitação que a gente chama de limitação da memória, né? Não há espaço suficiente para colocar todos esses programas. Então, o que é feito é o que a gente chama de carga dinâmica. Então, não dá para carregar um programa inteiro na memória. Então, é uma rotina, não é carregada até ser invocada. Ou seja, o programa que está lá no HD, ele não vai ser levado para a memória RAM de forma desnecessária. Ele só vai ser levado para lá e, às vezes, a maioria das vezes, aliás, parte dele, somente a parte que é necessária, vai ser levada para a memória principal. Então, o que isso proporciona, essa carga dinâmica, né? Melhor utilização do espaço de memória, afinal de contas é um recurso caro. Rotinas não utilizadas nunca são carregadas. Não tem nenhum motivo para levar partes de programas que não vão ser utilizados para a memória RAM, porque isso é desperdício de espaço. É útil quando grandes quantidades de código são necessárias para lidar com casos infrequentes. Esses casos infrequentes que ele fala aqui de parte de código é, por exemplo, quando ocorrem erros. A gente sabe que existe erros na execução de programas de uma forma geral, porém não é com alta frequência. É uma vez ou outra, raramente, isso acontece. Então, essa carga dinâmica é útil nestas situações também. E não requer nenhum suporte especial do próprio sistema operacional. Não precisa de nenhuma programação focada nesse tipo de carga dinâmica. Então, essa é a importância da carga dinâmica quando se trata aí de memória principal. Dentro ainda dos conceitos sobre memória principal, nós temos o que a gente chama de swapping, que vai ser a troca de recursos, de dados, entre a memória e a alocação dela em tempo de execução. Então, o processo pode ser removido temporariamente, que não acontece que é o swapping, na memória para um armazenamento secundário e depois trazido de volta para continuar a sua execução. Esse processo de remover, tirar da memória e levar para outro lugar, levar do outro lugar, tirar e levar para a memória novamente, é o que chama de swapping. Dentro do swapping existem dois tipos, que é o rollout e o roll-in. A variante de swap é utilizada em algoritmos de escalonamento com prioridade. Processos de baixa prioridade são removidos, é o roll-out. E processos de mais alta prioridade podem ser carregados e executados, que é o roll-in. Então, quando eu tenho um processo com baixa prioridade, estão na minha memória, eu tenho um processo com maiores prioridades, acontece um rollout no processo de menor prioridade, ele sai daquela hora, vai para o armazenamento secundário e o roll-in traz o programa com maior prioridade para aquele local onde houve o espaçamento, né? Ficou o espaço livre. Então, a maior parte do tempo de swap é gasto transferindo dados. Então, é uma técnica bastante útil, porém, dependendo da quantidade que ela é executada ao longo do tempo, ela vai gastar bastante. A maior parte do tempo vai ser gasta com isso, e vai ser uma troca muito grande e vai ser perdido o poder de processamento e de tempo em si nas trocas entre elas. Então, os dados vão sendo transferidos de um lado para o outro, tirados, colocados, retirados e repostos até voltar. Quando tem um rollout, que foi a parte do programa foi tirado lá da parte de escalonamento, quando ele volta exatamente para o mesmo lugar que ele estava antes. Tá? Então, ele volta exatamente para o lugar que ele estava anteriormente. Então, aqui é o processo. Né? Nós temos o sistema operacional, responsável por controlar esses processos. E nós temos o quê? A remoção do processo, ele vai para a memória de retaguarda. Geralmente, essa memória de retaguarda pode ser a memória virtual gerada com parte do HD, ou pode mesmo ser para o HD em si, que já é a maior capacidade de armazenamento que nós temos nos nossos sistemas de computação, né? Nossos computadores, nossos celulares. Então, a remoção da memória principal desse processo, ele sai de lá, ele está com a prioridade menor, e um processo com prioridade maior, que estava na memória retaguarda, vai ser inserido, que é o
in. Aqui é o roll out e aqui é o roll in. E ele volta para o espaço de usuário que era para a execução dele na memória. Terminou essa execução, aquele processo vai e retorna para o lugar de onde ele estava anteriormente, no mesmo espaço de endereçamento. Dentro ainda desses processos, existe o que a gente chama de alocação contínua ou contígua. Tá? Então, são termos parecidos, palavras parecidas para o mesmo termo. A memória principal é geralmente dividida em duas partições. O sistema operacional residente, né, onde tem o sistema operacional controlador, os recursos, geralmente na baixa memória, junto com o vetor de interrupções, aquele controle de interrupções que nós já vimos. Processo do usuário, na parte alta da memória. Então, o sistema operacional fica por a parte mais baixa, que a gente chama, a parte ali do kernel, controle de operações que são restritas, né? E os processos de usuários ficam na parte alta da memória, a parte mais acessível, que não precisa ter tantos controles de acesso. Registradores de relocação são utilizados para proteger os processos dos usuários uns dos outros, para evitar que eles entrem em colisão ou utilizem dados desatualizados uns dos outros. E também para evitar alterações em dados de códigos do próprio sistema operacional. O sistema operacional só vai permitir que as partes que podem ser acessadas da memória, no caso dos registradores aqui, sejam partes específicas, tá? Então não sejam todo programa vai poder ter acesso a tudo. Nós já vimos essa diferença, né? O acesso à parte de região de usuário e a região de kernel. Então, o registrador base, aquele que nós vimos anteriormente, contém o menor endereço de memória permitido, e o registrador limite vai definir o tamanho do espaço. Né? Entre registradores bases vai ficar o registrador limite, que vai determinar qual a distância entre um e o outro. E a MMU, né, vai mapear os endereços lógicos dinamicamente, os endereços lógicos gerados pela CPU para endereços físicos que vão ser utilizados lá na memória principal. Então, alocação com múltiplas partições, né, que vai acontecer? Nós vamos ter uma parte da memória, vai ser subdividida, e eu vou poder alocar programas para partes específicas, tamanhos específicos para cada processo. O buraco, né, o espaçamento que ele chama, é um bloco de memória disponível. Vai ser um pedaço da memória que vai estar vazio. Vai estar disponível para ser alocado a outro processo. Então, buracos de vários tamanhos são espalhados na memória. Acontece a fragmentação da memória. Quando um processo é criado, ele é alocado em um buraco grande o suficiente para as suas necessidades de memória. Então, vai ter diversas regiões vazias na memória e, dependendo do tamanho do processo, ele vai ser alocado na maior possível. No maior desses espaços possíveis, ele vai ser alocado nele. Na figura vai ficar claro isso. Então, o sistema operacional mantém informações sobre o quê? Quais são as partições que estão alocadas, quais são as partições livres, né? Os buracos, aí, as regiões livres. Então, nós temos essa ilustração. Pronto, aqui nós temos a região da memória, que é subdividida em diversas partes. Nós temos SO, a parte alocada, obviamente, para ele funcionar, né, com o programa em execução também. E nós temos os processos. Nós temos o processo 5, o processo 8 e o processo 2. O processo 8 foi liberado, foi livre. Então, essa região aqui vai ficar o que a gente chama de buraco ou região livre de memória. Depois vai chegar outro processo, que é o processo 9, e existe um espaço que ele é de tamanho suficiente para ele, e ele vai ser alocado onde estava lá o processo 8. Então, foi alocado no pedaço que era suficiente para ele. Só que sobrou um pedaço restante, que ainda era maior do que o necessário para ele, e há espaço suficiente para o processo 10 que foi alocado. Só aí, pronto, sobrou o restante do processo aqui, um restante da área livre de memória, e vai poder ser alocado para outro processo que seja suficientemente pequeno e suficientemente grande para caber nessa região aqui. Então, essa aqui é a parte de alocação contínua, né? Nós vamos alocando aí continuamente os processos em regiões livres ou buracos da nossa memória. Aí existem diversos algoritmos que vão fazer esse controle referente a quais espaços livres, quais processos vão se encaixar em quais espaços, né? Então, existe o problema da alocação dinâmica da memória, que é como atender a solicitação tamanho n, né, a partir de uma lista de intervalos livres. Eu vou ter lá uma região livre de memória de tamanho n, por exemplo, esse espaço aqui maior. E eu vou ter uma lista de processos. Que processo vai ser melhor encaixado aqui?
Aí eu vou ter os algoritmos responsáveis por isso. Existe o first fit, que aloca o primeiro buraco que for grande o suficiente. Então esse vai ser o critério dele, né? O primeiro que ele achar vai ter uma região lá de memória enorme, lá com diversas setorização aqui. O primeiro que ele encontrar, aqui está vazio, aqui está cheio, está ocupado, está vazio, pronto, encontrou o primeiro, cabe o programa, cabe o processo, pronto, alocou ele. Não quer saber se existe outro que vai ser mais ou menos o mesmo tamanho ou maior ainda. O primeiro que se encaixar, ele coloca. Existe o best fit, que é alocar o menor buraco que for grande o suficiente e precisa pesquisar a lista inteira, a menos que esteja ordenado por tamanho. Então, ele produz o menor buraco remanescente, né? Ele vai gerar um tamanho de espaço livre de memória melhor. Esse aqui é o primeiro encontrado, esse aqui é o melhor. Então, ele vai alocar, o best fit vai ser o melhor buraco possível. Então, ele vai percorrer a lista inteira, dependendo de como ela esteja ordenada. Encontrou aquele espaço de memória que fica quase do mesmo tamanho ou é do mesmo tamanho necessário para aquele processo, então ele vai ser encaixado aí. E o worst fit é justamente aloca o maior buraco. Também precisa percorrer toda a lista. Nesse aqui ele vai encaixar o melhor, esse aqui vai encaixar o primeiro e esse aqui vai encaixar o maior que existir. Então, a maior região livre da memória que existir em toda essa lista, na lista possível de memória, ele vai pegar e alocar ele. Então, não quer saber se é o melhor, se é o primeiro, quer saber qual o maior possível. Tá? Então, produz o maior buraco remanescente, o maior espaço livre de endereçamento de memória para ser encaixado os processos. Então, esses algoritmos eles ajudam justamente em evitar a fragmentação no nível menor possível. Cada um tem suas vantagens e desvantagens e eles vão procurar a melhor forma de encaixar esses processos em regiões livres de memória. E com isso eles geram o que a gente chama aí a fragmentação, né? Que é justamente essa parte da memória que vão sobrando pedaços de memória que não serve para nenhum processo que venha a ser alocado posteriormente. Então, na próxima aula a gente vai ver esses conceitos de fragmentação.